fim do túnel, não há esperança. Se você não criar uma estratégia, uma luz no fim do túnel, a bomba vai explodir. Aí pacientes depois voltam para mim, que continuam no conflito existencial sem resolver, porque eu não resolvo a vida de ninguém, eu mostro eles que resolvem, a gente dá os instrumentos, cada qual tem a sua força, a sua persistência. E aí, Virgínia, pacientes chegam para mim com desmaios, tipo epilepsia, só que não bate. Ou seja, o organismo ele vai escalando os sintomas. Meu Ele vai Deus. escalando. Aí, quando o paciente chega com desmaio, com diagnóstico de epilepsia, para eu confirmar. O clínico, a pessoa que atendeu no pronto-socorro, jura que é epilepsia. Eu que são 25 anos atendendo epilepsia, a gente já vê que o desmaio não é de epilepsia. E aí, quando Gente. eu vejo a história, já vem tratando de dor crônica, sem resolver e tudo, aí a gente vai ver a questão existencial e ver que ela está um inferno na Terra há anos ou décadas. Seja com a família, a irmã, porque no núcleo disfuncional, seja com seu parceiro afetivo, seja no ambiente de trabalho. E a pessoa, aí eu digo para a pessoa, faça os exames, Virgínia, para surpresa minha, zero, normal. Aí eu digo para a pessoa, sabe o que é que seu organismo fez? O que, doutor? Não sei se você já teve a experiência de estar numa casa e a luz de um compartimento ele desliga. Por exemplo, falta energia na cozinha, só no quarto. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Vai no disjuntor para ver se o disjuntor disparou. É mesmo, doutor. Por que, que o disjuntor dispara? Desliga. Para evitar um curto-circuito, senão Sim. vai incendiar a casa. O cérebro é um aparelho elétrico, ele faz a mesma coisa. Aí Quando a desliga, pode sobre desligar em qualquer lugar, então. Meu pode Deus. desligar, O estresse faz desliga. isso, doutor Kurt? Desliga. Faz, exata, porque o cérebro, ao você, ele vai tentando abafar, só que a coisa vai escapando por isso que se fala distúrbio neurovegetativo, por isso que se fala a questão psicológica, vai descambando no corpo. Os problemas mal resolvidos, os traumas, e isso não é novidade. A psicanálise clássica já dizia isso, É, e a ciência moderna só corrobora. só. Todo problema não resolvido retorna complicado, e uma das maneiras é na forma de adoecimento. Então, o cérebro ele desliga. Eu tenho pacientes, Virgínia, uma paciente específica, que ela pegou o filho de 8 anos na escola, pegou, entrou no carro, ela começou a dirigir. Ela não lembra o que aconteceu. Quando ela deu por si, ela estava com um policial, parado o carro, com um policial batendo na janela, no vidro. Apagou. E ela disse, senhora, a senhora está tudo bem? Ela disse, tá, o que é que aconteceu? Já estou a 8 sinais vermelhos atrás da senhora. A senhora vem dirigindo, cortou 8, ela ficou fora, desconectou. Meu Quer dizer, Deus. a história de vida dela, inclusive, esta paciente, era uma paciente de saúde, uma profissional de saúde mental, que já vinha há 50 anos vivendo o inferno na Terra. E a formação dela de saúde mental, da época que ela teve, insistia na cabeça dela, na consciência moral, em dar mais, em fazer mais por aquela pessoa. Afinal de contas, ela, por ser psicóloga, tinha que ser mais compreensiva. Não só a consciência moral dela cobrava, como a família cobrava, todo mundo cobrava. Só que existe limite para o abuso. Na hora em que você diz isso, você está dando uma carta branca para o abusador e está invalidando a vítima. Foi, foi graças a uma hashtag dessa aí, que ela clicou, chegou num vídeo meu, e a gente conseguiu tirar essa pessoa E dessa era o relação que ela quê? Chegou a ser uma doença, esse apagão? não tinha nada no exame dela. Estresse mesmo, Nada de epilepsia. possivelmente. Porque existem, Virgínia, tipos de epilepsia chamada ausência. A ausência
de criança, que é por segundos. A criança fica paradinha, quem percebe é o professor, ela dá com uma pausa, segundos. Fica com o lábiozinho roxo e depois volta. Isso é a ausência da criança. Isso aparece, inclusive, no eletro, o traçado. Existe uma ausência do adulto chamada ausência do lobo temporal. Isso aqui é um cérebrozinho que eu até peguei para mostrar para você. Ó. É pequenininho, não sei se vai dar direito. Ausência do lobo temporal. Aqui na frente, não vai dar para ver direito. Aqui é a parte da frente do cérebro, que é o lobo frontal. O lobo frontal, deixa eu tentar botar mais luz aqui. E aqui é o lobo temporal, essa parte lateral aqui. Pronto. Quando a pessoa tem um foco epiléptico aqui no lobo temporal, que é essa parte que fica aqui na têmpora, já está dizendo, pronto. A pessoa tem uma ausência do lobo temporal. Ela faz o quê? Ela desliga e ela fica fazendo movimentos repetitivos, abotoando, desabotoando a camisa, pegando coisas, e ao mesmo tempo ela fica tendo, como se estivesse num outro plano, tendo um déjà vu, a sensação de que está vendo outras coisas, e volta. E o eletro mostra a alteração. Então, não é um episódio ou dois, isso acontece repetidas vezes ao longo da vida, e o eletro mostra. Num paciente desse, tudo é normal do ponto de vista físico, mas a paciente teve isso, então eu sou obrigado, aliás, porque tenho essa visão multidimensional, eu digo logo, o paciente não está fingindo, deve estar tendo uma coisa. Isso é uma forma, Virgínia, do cérebro evitar o colapso total. O que é o colapso Ainda total? Ainda bem que tem, né, doutor Kurt? Ainda bem que tem essa fuga. Senão, o que poderia acontecer? Um AVC, por exemplo? A pessoa pode entrar em franco colapso psicótico. Ela rompe todas as barreiras de defesa e se alheia totalmente da realidade. Uma das soluções que o cérebro, o psiquismo adota é cortar de vez as relações com a realidade e adota a solução psicótica no psiquismo. Ou seja, rompeu as barreiras, rasgou as barreiras ou AVC, de defesa. Ou um derrame e a pessoa morrer. Aí é que tá. Ou rompe as artérias do cérebro e tem AVC. Ou o estresse continuado vai destruindo células do cérebro, onde, principalmente no lobo temporal, que é a área da memória. E o paciente vai desenvolvendo uma demência precoce, porque o cortisol permanentemente elevado, ele é neurotóxico, ele vai destruindo. Então, quem vive relacionamentos disfuncionais por décadas é um fator de risco para desenvolver uma demência mais precoce e outras coisas mais, infarto, etc. Então, onde é que a gente precisa fazer esse esclarecimento? É que, muito mais do que se limitar ao exame de imagem, e graças a Deus que tem exame de imagem, até porque eu tenho pego, Virgínia, casos de engolir mosca terríveis. Se a gente for contar, eu vou contar 2 aqui para você entender por que eu Antes sou de tão contar esses 2 casos, doutor Kurt, só passar um recadinho. Pessoal, eu vou entrar no grupo do WhatsApp para vocês tirarem dúvidas a respeito do tema, né, de enxaqueca ou sobre narcisistas. Você tem dúvidas a respeito do narcisismo? Eu vou abrir, acabando a live, eu vou entrar lá, vou deixar o link do grupo aqui na descrição, no bate-papo, para quem quiser entrar, para tirar dúvidas, para conversar com outros sobreviventes, vai ficar aberto. E depois o grupo vai na verdade já foi postado o carrinho, gente, para o curso Mães Narcisistas Advance. Ele foi aberto agora às 9 horas. O pessoal da minha equipe já publicou o link com um mega desconto, tá? 50% de desconto para quem entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso a esse link com 50% de desconto.
Mães Narcisistas Advance, ele é um curso voltado para terapeutas, mas também para vítimas e estudiosos do tema de narcisismo, as consequências do narcisismo nas vítimas, como lidar com essas pessoas, estratégias para quem é obrigado a conviver, né? Quem ainda não tem independência, ou quem opta em conviver, porque tem gente que opta em conviver, e os terapeutas também, o que fazer com os pacientes que são vítimas de narcisistas, né? O que fazer como auxiliar essas vítimas que estão ali no convívio, estratégias, técnicas que narcisistas se utilizam, como escapar dessas técnicas que eles utilizam. Para quem é terapeuta e não conhece, para quem conhece quer se aprofundar, porque é um curso avançado, diferente do Como Superar Mães Narcisistas, as aulas são completamente diferentes. E também tem as aulas bônus com esse time aí, ó. Uma aula com o Dr. Kurt Mendonça das consequências no cérebro das vítimas, né? A psicóloga Keber, psicóloga Kelly, a psicóloga Diélia, a psicóloga Cláudia, a psicóloga Janine, o professor Fábio Augusto Rainer, que é doutorando em psicologia, é filósofo, é professor de psicologia e também psicanalista. Ele dá uma aula de perversão, né, que inclui, né, os psicopatas e narcisistas. Tem a Nara, que é terapeuta de FT. Tem a nossa querida Elizabeth Zameru, doutora Elizabeth Zameru, que é psiquiatra e mestra, né, em psiquiatria e também psicóloga. Ela fala sobre a codependência, o diagnóstico para a codependência. Então, o carrinho vai ficar aberto até às 18 horas, tá, pessoal? Só até às 18 horas. Passou das 18, o carrinho fecha. Só hoje. Não terá relançamento desse curso esse ano, somente ano que vem. Aproveite esse link aí com 50% de desconto. Recado dado, Dr. Kurt. Então, para fazer a liga do que nós falamos com aquilo que nós vamos puxar para frente agora, para quem chegou atrasado aí, é para situar que nós estamos falando de dores de cabeça em vítimas de narcisistas, ou seja, as pessoas que convivem na intimidade com o narcisista, espoliador, controlador, manipulador, causador de drama e caos, essas pessoas adoecem, pessoal. Elas é que procuram tratamento. E dentre essas doenças está a dor de cabeça, que ninguém resolve. Dor de cabeça que a pessoa vai no pronto-socorro, volta, vai 1 milhão de vezes, não resolve, porque o problema está na convivência tóxica. Pode ser, em geral, enxaqueca, para a qual ela já tinha um defeito genético herdado, mas que ela é piorada. Ela se torna brava. Você ia falar de 2 casos, tá lembrando deles? Isso, tá aqui anotado já. Tá. E o outro tipo é a cefaleia tensional, que é do estresse. Mas eu quero dizer que para eu, como neuro, para os médicos de um modo geral, não há sentido não se fazer exame de imagem quando o paciente tem sintomas prolongados, persistentes. Eu, por exemplo, quando o paciente chega para mim com dor de cabeça que já vem se estendendo há tempo, eu tenho obrigatoriamente de pedir um exame de imagem. Se é um paciente com menos de 60 anos, para descartar um tumor, um hematoma, alguma coisa assim, eu faço uma tomografia. Se é um paciente que está perto dos 60 ou para frente, eu faço ressonância, porque a gente já vê, inclusive, alterações precoces de demência. Mas onde é que eu quero dizer? Que esses pacientes que eles vão degringolando do ponto de vista emocional e físico, a gente precisa de exame de imagem, é porque eu tenho recebido pacientes que os médicos engoliram mosca em casos orgânicos. Então, veja, eu recebi paciente outro dia, uma paciente de 50 e poucos anos, que ela já vinha há mais de ano com uma dor de cabeça persistente. Há mais de ano. Ia no pronto-socorro, medicavam para casa. Iam no pronto-socorro, medicavam para... Ninguém teve ideia de pedir exame. Essa paciente, posteriormente, passou a desenvolver o quê? Alteração comportamental.
agressividade, xingar os familiares. Foi para um psiquiatra. O psiquiatra passou um antipsicótico para controlar a agressividade. A paciente já vinha há 1 ano e tanto com dor de cabeça persistente e passou a ter sintomas comportamentais, aquela paciente que por 50 e tantos anos era normal, por que não pediu um exame de imagem? Aí alguém teve a ideia, algum paciente meu tomou um conhecimento, vai para o doutor Curti. Virginia, eu pedi um exame de imagem, ela tinha uma laranja no cérebro, um meningioma do tamanho de uma laranja na base. A hipófise? Não, na base do crânio, na base do lobo frontal. Aqui é o lobo frontal, na base do lobo frontal, empurrando o lobo frontal de baixo para cima. Então pode dar em qualquer lugar do cérebro o meningioma. Meningioma pode dar em qualquer lugar do cérebro. Como essa aí, meningioma da base, estava empurrando o córtex pré-frontal, que é isso aqui. Córtex pré-frontal é a área responsável pelo planejamento, foco e censura do comportamento. Então, ao comprimir o lobo frontal, que é uma laranja, um tumor benigno, a paciente, obviamente, ficou agressiva, falando pornografia, xingando, uma senhorinha religiosa a vida inteira, regrada. E é óbvio, está aí a explicação da dor de cabeça. Então, a paciente com 1 ano e tanto, com dor de cabeça, desenvolve alteração comportamental, o povo medicando, sem descartar a lesão orgânica. É por isso que eu falo, logo no início da nossa entrevista eu disse, eu peço o exame de imagem se o paciente tem uma dor persistente. E o estresse pode causar esse meningioma? Meningioma não. Não tem nada a ver com o estresse. Né? Mas é onde eu quero dizer que ao você achar, por exemplo, quando os pacientes chegam para mim, eu falei logo no início da nossa entrevista que eu percebo que existe um componente psicoemocional e eu até coloco no prontuário, olha, a minha hipótese é que você está doente como consequência de relacionamentos disfuncionais. Mas, vou repetir o que eu falei no início da entrevista, para eu jurar com a mão na Bíblia e outra na cruz, que não há uma lesão orgânica, eu preciso do exame de imagem. Porque quando eu mostro para essa pessoa o exame normal, eu estou seguro. E ela também quebra as resistências. Ela diz, que ela não tem como, ela já sabe que não tem um tumor. Porque os pacientes chegam para mim, Virginia, um paciente que tem uma dor de cabeça relacionada ao estresse, à convivência disfuncional, ele não chega para mim sabendo disso. Ele chega acreditando que tem um tumor. Ele chega acreditando, doutor, não tem jeito. Eu vivo no pronto-socorro. Eu já procurei tudo quanto é médico. Vim aqui para o seu neurocirurgião para fazer um exame, porque eu devo ter um tumor cerebral. Você imagine só o quanto de sofrimento, de dor nessa pessoa. Ela acha que só um tumor justifica esta dor na cabeça. E aí você faz o exame absolutamente normal. Ou às vezes, Virgínia, você atira no que viu e acerta no que não viu. Como assim? Às vezes, uma pessoa, um neuroclínico, porque se você não sabe, o neurologista clínico, ele não tem formação em neurocirurgia. O neurocirurgião, ele faz antes formação em neurologia. Então, isso causa uma certa limitação na parte de neurocirurgia, é óbvio. O neuroclínico pede um exame e vê, por exemplo, um cistozinho pequenininho, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não sabe que aquele cisto surgiu agora, é de sempre. Será se ele causa dor? Aí o neuroclínico manda para nós, neurocirurgião. E aí a gente vê aquele cisto, é muito comum também isso, viu, Virgínia? Paciente que tem aquela dor de estresse, de gente infernizando a vida, faz uma tomografia, mostra um cisto aracnoide, pequenininho. Cisto aracnoide é da barriga da mãe, ele tem aquilo desde que nasceu e vai continuar daquele jeito até ele morrer. Que significa dizer que aquele cisto não tem nada a ver com a dor do paciente. Você está entendendo? E aí o neuro vê o exame, está aqui a explicação da sua dor de cabeça. Chega para o neurocirurgião, eu digo, não tem nada a ver. Esse cisto você tem desde a barriga da mãe, ele não vai crescer, não vai explodir, não vai nada, não é tumor. É um cistozinho benigno, uma coleçãozinha d'água pequenininha. Existem os raros casos de cisto grande, mas a maioria. Aí o paciente se apega naquele cistinho de nada, pronto, está explicado. Porque os pacientes, Virgínia, eles têm uma necessidade
de achar a explicação orgânica, porque na cabeça deles é muito mais fácil você passar um comprimido Lógico. do que mudar a vida. Do que enxergar quem é que está infernizando. Porque às vezes quem está infernizando é alguém que ama muito, né? Exatamente. Exatamente. Outro caso que de engolir mosca, por isso que eu falo, foi de um senhor que chegou para mim recentemente, um senhor muito, pai de família muito exemplar, uma pessoa do bem, e que há meses começou a ficar com alteração comportamental, já vinha com a dor de cabeça. Olha, dor de cabeça que as pessoas. Ó, dor de cabeça persistente, não valorizada. Não é aquela dor de cabeça eventual que você tem uma vez, passa. Não, é dor de cabeça de dias, dor de cabeça que começa a não passar mais, que torna cada vez pior. Tem que investigar, pessoal. Não adianta ficar só tomando Neosaldina e dipirona, tem que investigar. Porque o tempo faz de toda a diferença no tratamento dessas pessoas. Aí o senhor vinha há 4 meses com dor, pronto-socorro, medica, vai para casa. Pronto-socorro, medica, vai para casa. Aí ele começou depois a alteração comportamental, parecida com aquela outra senhora de 50 e poucos anos. Chegou para mim, primeira coisa, exame de imagem. Ele tinha um coágulo no cérebro. Aí chegaram a dizer, inclusive, que o paciente tinha 62 anos apenas. Os médicos chegaram a dizer, não, é porque ele estava desenvolvendo demência, era assim mesmo, coisa da velhice. Você imagina só. Como 62 anos hoje, fosse 62 anos, 50 anos atrás. O paciente de 62 anos hoje está no auge da produtividade. Virgínia, ele tinha um coágulo entre o crânio e o cérebro. Não era nem dentro do crânio, do cérebro. Era entre o crânio e o cérebro. Sabe como é que a gente resolve esse tipo de coágulo, que se chama hematoma subdural crônico? Com um buraco no crânio. Juro, um buraco. Você faz um buraco. Esse coágulo, ele é do tipo óleo de motor. Ele é fluido. Você faz um buraco, coloca uma sonda e lava. O paciente acorda da cirurgia totalmente recuperado, como de meses antes do coágulo. Já tive paciente, família, que já fez culto de agradecimento, missa de agradecimento, achando que eu fiz milagre. Não é milagre nenhum. Porque o senhorzinho estava ali incapacitado, o pessoal dizendo que ele estava inútil, já perdido, era um caso perdido. A gente resolveu com um buraco. Por quê? Isso podia ter sido dado o diagnóstico meses antes. Então, não subestime em todos os sentidos. Os médicos e familiares tendem a subestimar dor de cabeça. Dizer que é frescura. Isso é problema da sua cabeça. Não é possível que alguém tenha dor de cabeça assim. Porque ele não dizem, doutor Kurt, eu passei por clínico e disse assim, olha, é defeito de fábrica. Não adianta. Você não vai saber a causa. E você descobriu a causa da minha enxaqueca. Pois é, o pessoal minimiza a enxaqueca ou fica dando diagnósticos totalmente improváveis e incompreensíveis para o paciente. Mas a lição maior que nós temos que dar é, sim, aí como tratar, né? Eu acho que vai ser a pergunta que você vai... Sim, com certeza. Eu vou parar um pouco para você fazer as suas considerações. Olha, me perguntaram, já que, né, você disse que aumenta o cortisol. Olha a manobra, hein? Já que você disse que aumenta o cortisol, tem remédio para diminuir o cortisol, doutor Kurt? O cortisol, a adrenalina no sangue e a dopamina, elas aumentam como disparo do mecanismo de estresse. Vamos aproveitar o nosso cérebrozinho, pena que é pequenininho aqui, mas vai dar para ver. Aqui no lobo temporal... deixa eu botar grandão. Vamos botar. Aqui no lobo temporal, porque aqui é um cérebro, olha, visto de frente, eu estou virando do lado, aqui no lobo temporal, que é esta parte que está aqui na têmpora, se eu virar aqui embaixo dele, esta estrutura onde eu estou com o dedo aqui, aqui em cima está a amígdala do lobo temporal. Pronto, é o nosso botão do pânico. Ela é que dispara nas situações de estresse. Quanto tempo ela ficar ativada,
toda a cadeia de adrenalina, dopamina, noradrenalina e cortisol vai ficar disparada. Então, como é que você vai baixar estes hormônios do estresse com o botão do pânico elevado, apertado? Não adianta, não tem remédio que você faça lá e diminua o cortisol, que é um reflexo. Você tem que desligar o botão do pânico. Como é que consegue isso, doutor Curti? Só existe uma possibilidade. Saindo da esfera do predador, do atormentador. Por isso que as pessoas que me procuram e não têm um plano de médio ou longo prazo para escapar das esferas de influência dos atormentadores, narcisistas, egoístas, causadores de drama e caos, eu digo, fulano, você nunca vai conseguir desligar o seu botão do pânico. Você pode estar do outro lado do mundo. Tem muitos casos, como a gente faz atendimento online há tempo, eu tenho casos de pacientes que moram nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, em que eles foram para o outro lado do mundo para fugir da família causadora de drama e caos. Mas olha a doutor Curti? Resolveu mudar para tão longe? Só resolveu quando a gente ensinou que não é só a distância física. As pessoas acham que é sair de casa e está tudo resolvido. Como que você desliga o botão do pânico se aquela família toda semana está botando você numa briga de família? Você está lá do outro lado do mundo, mas liga para você. Pacientes que, na semana de férias, se a mãe atormentadora descobre que ela vai tirar férias, ela solta uma granada narcísica nos dias antes. Inventa uma doença. Sofreu uma queda, quebrou a cara, quebrou um braço, a filha fica destrambelhada, não viaja, ou se viaja é preocupada, depois descobre que nada daquilo aconteceu. Como é que uma família inventa briga de família e bota a filha que está lá do outro lado do mundo nessa briga? Tem uma filha de ouro no Brasil, que é a protegida, mas liga para a filha que está na Europa ou nos Estados Unidos, falando mal da filha de ouro. Aí a filha cai na isca, diz, mas mãe, é porque a senhora que acalentou a fera. Aí imediatamente a metralhadora se volta contra a filha para quem ela ligou, mas você não entende que sua irmã é assim, porque ela é diferente, ela é mais sensível. Quer dizer, ela liga para a filha, falando mal da filha de ouro. Se você cai na besteira de comentar qualquer coisa que você disser, vai ser usado contra você. E aí, ao a gente ensinar essas pessoas, Virgínia, que tudo são jogos, não tem que cair nesses jogos. Olha, a gente tirou pessoas de ansiedade, depressão e dor de cabeça que ninguém resolvia. Gente com fadiga adrenal. A pessoa perguntou como desligar o cortisol. Nós temos pacientes que, por tantos anos, com cortisol disparado, a glândula suprarrenal ela entra em falência. É igual uma máquina que você deixa funcionando sem desligar por muito tempo. Ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar. Então, aquela adrenalina, aquela glândula suprarrenal de tão disparada que ficou por anos, ela entra em falência. E o paciente passa a apresentar um cortisol baixo, aí causa desânimo, astenia, moleza. Quando faz os exames do hormônio, o cortisol está lá embaixo. Por quê? Porque a adrenalina não produz mais, ela entrou em colapso. Aí você tem que repor o cortisol. É uma forma de defesa também, eu acho, do organismo, né? Porque ele chega uma hora que ele larga a mão. Não tem como administrar isso. Aí é que não tem como. Então não é só você mudar de cidade. Não é só você mudar de país. Eu digo para os pacientes, olha, você pode mudar para a Lua, você pode ir para Júpiter. Se você mantém contato nessas esferas de influência, caindo nos jogos, você não dispara o seu botão do pânico. Porque a sua amígdala, esse órgãozinho de defesa, já está timbrado nele
quem é o elemento tóxico. É aí onde a gente vai fazer a ponte, Virgínia. Quando a psicanálise clássica lá falava do inconsciente, pronto. O inconsciente no cérebro hoje, a gente pode dizer, são essas estruturas de defesa da gente. Boa parte do inconsciente. Por exemplo, a amígdala. A amígdala, ela reconhece as pessoas que estão lhe fazendo mal e disparam muito antes de você ter noção disso. Por que você acha que, ao lidar com um conflito de drama e caos com um familiar perturbador, uma mãe narcisista, um companheiro, um líder religioso, um colega de religião, no trabalho, assédio moral no trabalho, por que você começa a adoecer? É a sua amígdala disparando, ela já sabe. Este ambiente é danoso para você. Você, no plano consciente, você nem sabe ainda. Você volta para casa. Quantos pacientes que nós sabemos, filhos de mães narcisistas ou casados com narcisistas, que eles preferem enterrar a cara no trabalho, e quando eles terminam o trabalho, eles ficam dizendo, não, eu tenho que arranjar outra coisa para fazer para não voltar para casa. Uhum. Porque ao eles se direcionarem para casa, já vem a descarga de ansiedade, falta de ar, dor no peito, aquela angústia, é a amígdala disparando. Então, é importante dizer que não adianta só medicar os reflexos. Por isso que os pacientes, às vezes, quando me procuram, Virgínia, eu tinha que fazer diferente do que todo mundo faz. Porque eu tenho uma visão de que, se o paciente chega para mim, primeiro, o paciente marca para mim e diz assim, doutor, eu quero saber se o senhor medica. Eu digo, não, medicar eu medico, eu passo receita para todo o Brasil, quando tem indicação. Aí o paciente chega para mim, ele quer dizer que eu medique. E eu disse, olha, não é bem assim, o médico aqui sou eu. Tem não, isso, meu Deus do céu. Não, eu quero que o senhor medique. Eu disse, não, o médico aqui sou eu, peraí. Primeiro eu preciso ver o contexto, a indicação. E outra, eu não vou passar um remédio que já está dizendo controlado, se eu não entender o contexto e entender o papel que esse remédio não vai curar a sua doença. Porque não é uma epilepsia que eu trato, acompanho o paciente 1 mês, 2 até ele controlar, e o paciente fica voltando para mim uma vez no ano. Não é isso. Se eu vejo que é tudo reflexo de um relacionamento disfuncional, e o paciente me procura, não, doutor, só fala o seguinte, só me medica, tá certo? 3 em 3 meses, 6 meses, eu marco para o senhor. Eu digo, faça o seguinte, não me leve a mal, não. Procura outro médico. Porque para medicar, passar receita, é o que o pessoal faz aí. Você chega no médico, aliás, é uma das coisas que eu critico, com todo respeito aos profissionais da saúde mental, que têm uma visão mais ampliada, mas eu tenho que criticar a corrente que tomou conta nas últimas décadas da psiquiatria. Que é o quê? A maioria dos psiquiatras, infelizmente eu tenho que dizer isso, se transformaram em prescritores de remédio. Você chega lá, o que é que você tem? Não, estou ansioso, tá aqui, toma isso, passa um combo para você e acabou. Aí o paciente fica voltando para repetir receita. Quer dizer, vai resolver o problema existencial da pessoa? Não vai. Aí o que é que acontece? Vira uma bola de neve. Aquela dose que está ali tranquilizando não vai ser suficiente. O paciente aumenta a dose. Aí vai aumentar a dose. Depois soma com o terceiro remédio. Quando vê a pessoa está numa, eu chamo Virgínia, numa camisa de força química. A pessoa vira um zumbi, não reage. Aí eu pergunto, isso é solução da vida da pessoa? Transformar a pessoa num zumbi? Para mim não é. Se você, fulano, quiser, tá cheio de médico aí. Bota uma banca na praça e faz receita. Então, eu não estou aqui para isso. Então, ou eu trato você, ou você... Aí tem paciente que fica chateado. Não, o senhor tem obrigação. Obrigação? De onde se viu que o médico tem obrigação? Do jeito que você tem a liberdade de, a qualquer momento, não querer mais ser meu paciente, eu tenho a liberdade, a autonomia médica. Então, eu tenho a liberdade de dizer o seguinte, o que eu tinha a oferecer a você, você não quer aceitar. Igual o caso de uma paciente que, até hoje, ela me manda todo dia mensagem de WhatsApp, de amor e religião,
admiro demais ela, mas 3 anos atrás ela teve comigo com uma dor de cabeça que não resolvia, e não era de conflito, mas aquilo. Fiz exame, só para fazer a ponte com... Quando eu proponho o tratamento e o paciente diz que não vai fazer, Virgínia, eu tenho liberdade de dizer assim, siga com Deus, procure o seu caminho. Eu tenho Tá tanto certo. paciente para eu tratar, aí esta paciente que hoje é muito amiga minha, que agradece até hoje eu ter sido contundente, 3 anos atrás ela vinha com a dor, eu fiz o exame, ela tem um aneurisma cerebral. Virgínia, eu consegui a cirurgia dela pelo SUS, uma cirurgia que é uma fortuna. Falei com um colega que faz só isso. Nós marcamos a cirurgia dela para 10 dias. Não foram 10 meses, não. Aí, tá aqui, vai operar. Quando for com 1 mês de operada, você volta para eu acompanhar você. Deu 2 meses, a paciente voltou. Quando eu vi, fulana, e a cirurgia? Eu disse, não, doutor, resolvi não fazer. Por quê? Eu conversei com minha família, disseram que Deus ia curar. O pastor fez uma prece que Deus ia mandar a cura. E eu disse para ela, fulana, eu acho que já mandou. Porque você veio para mim, eu diagnostiquei, eu consegui sua cirurgia. Você está esperando que Deus desça do céu, abra a sua cabeça? Aí ela caiu a ficha, né? Deus vai mandar a cura. Eu disse, para mim ele já mandou. Você que não está enxergando. Aí ela se reuniu com a... Aí ela disse, sabe o quê? Não, doutor, não me leva mal, não. Mas o senhor pode me acompanhar? Eu disse, eu? Eu vou ficar acompanhando a senhora com a bomba relógio, que a qualquer momento vai explodir, porque o aneurisma é assim, ó, bomba relógio. A senhora vai ficar vindo aqui de 3 em 3 meses para olhar para a cara da senhora? Não, me desculpe, procure outro médico. Mas eu só quero saber o médico que vai querer ficar vendo a senhora de 3 em 3 meses com uma bomba relógio. Aí ela fez a reunião com a família, voltou, operou, tá curada. Curada completamente. Pronto. Manda mensagem de agradecimento há 3 anos, mas do mesmo jeito com a paciente dessa com aneurisma, que eu digo para tratar um tumor, é a mesma coisa do paciente que está ali com aquela dor de cabeça, que não tem solução, fibromialgia, ansiedade, depressão, já vem tratando com uma ciranda de médico e remédio. Eu falo sobre isso, a ciranda dos antidepressivos. Eu pego pacientes que já usaram 12 antidepressivos, 6 antipsicóticos, todos os analgésicos. E o problema, Virgínia, está em casa. Aí eu digo para a pessoa, fulano, é o seguinte, ou a gente bola uma estratégia para você desligar o botão do pânico e se emancipar. Recentemente, uma pessoa que fez algumas consultas comigo e, de repente, ela começou a furar. Porque minha esposa confirma. Nós temos uma lista de espera. Virgínia, é assim, eu não tenho como ficar com horário em branco, né? Eu atendo 300 pacientes na polícia de manhã. É muita gente de manhã. Nossa. 100 pacientes no meu consultório presencial. Eu só tenho 100 horários para vítimas de narcisistas. São só 25 na semana. Tô com uma paciente minha que está na sua fila de espera. Pois daqui da minha cidade, ela. Pois é, aí minha esposa, ela controla e confirma, porque não tem sentido eu ficar com um horário vazio, tendo uma fila de espera. Aí, para minha surpresa, uma profissional de saúde mental, uma determinada profissional, ela começou a furar. E a gente estava com um plano de emancipá-la do relacionamento disfuncional. Quando ela já começou a ficar meio querendo arregar, como a gente fala, recuar, aí eu já fiquei suspeito, eu já deixei ela na lista de observação, que a gente já percebe aqueles que vão recuar. A gente já percebe. Ela furou uma vez, 2, 3, aí a gente disse, fulana, eu não vou mais acompanhar você, procure outro, tá certo? Aí ela me mandou uma mensagem, me esculhambando. Aquela falta de ética, falta de humanidade, né? Que ela se sentiu traída na confiança. Eu disse, engraçado, você me deu 3 furos e você que foi atraída na confiança, né? Vá com Deus. Olha, você tem solução, eu já disse, só que eu não resolvo o seu problema. E eu tenho uma pasta, Virgínia, de casos não solucionados. Por mim, não solucionados. Quer dizer que é uma causa perdida, inevitável? Para mim foi perdido, vamos dizer assim. Mas, paciência, eu não curo todo mundo. Nem Jesus salvou todo mundo. Tem gente que acha que eu salvo todo mundo. Eu mostro os instrumentos. Mas é para dizer o quê?
é que a gente tem as ferramentas. Aí é onde vem, qual é o tratamento? Se a enxaqueca, ela é pura enxaqueca, não existe um componente disfuncional, mas ela está piorada, privação de sono, jejum prolongado, determinados alimentos que os pacientes percebem, queijo, chocolate, Vinho, suco de vinho. uva. Descobri esses dias, doutor Kurt. Suco Cada de uva. paciente descobre os alimentos gatilho. E aí a gente recomenda que eles. Outra coisa, os hormônios atuais, pacientes me perguntam muito, e os anticoncepcionais? Olha, eu particularmente não peço que pare, porque os hormônios de hoje eles são numa dosagem muito pequena, diferente dos antigos. Então, se eu acho que a enxaqueca está perturbada pelo hormônio, a gente pede que o ginecologista, o obstetra, ele reajuste. Mas se o paciente está tendo enxaqueca, porque tem enxaqueca pura, Virgínia, que dura, a paciente tem 4 dias no mês. Pronto. Basta a gente usar anti-enxaquecosos modernos e acabou. Mas se o paciente tem 8, 10, 12, 15 dias, que é o caso do paciente que chega muitas vezes, que ele tem mais da metade do mês de dor de cabeça. Nossa. Diferentemente de 30 anos atrás, eu cresci, por exemplo, com familiares meus que tinha dor de cabeça todos os dias da vida delas. Eu, curto, tenho 2 no ano. Eu até brinco que quando eu estou tendo uma dor de cabeça, eu acho que alguma coisa muito boa vai acontecer, porque é tão raro. Eu digo, eu acho que está adivinhando algo de bom. Que é muito raro me enxaqueca. Passa até com paracetamol. Enquanto que familiares meus tinham todos os dias. Numa época que não tinham o que nós temos hoje. Hoje nós temos remédios de prevenção. Virginia, é inacreditável. Quando o paciente tem enxaqueca pura e simples, você entra com um tratamento, semana após semana a dor vai ficando espaçada e você deixa o paciente com uma dor aqui e ali, quando é enxaqueca pura. Se é uma dor relacionada ao estresse, pressão, elemento tóxico, seja uma enxaqueca que ficou brava, era mansa, ficou brava porque um narcisista entrou na vida dela. Lembrem, pessoal, o primeiro sinal que o narcisista entrou na sua vida é que passa a haver caos onde havia harmonia. E aí o que é que acontece? Nesses casos, ou nos casos de cefaleia tensional, a gente recomenda o seguinte, eu medico, a gente usa hoje, Virgínia, uns antidepressivos modernos que atuam na neuroquímica do cérebro, serotonina e noradrenalina. Só que eu digo para o paciente, isso vai aliviar sua dor, mas não é a cura da sua dor. Se você não bolar um projeto, porque com esses remédios, você restaura um certo equilíbrio psicológico e físico. O paciente ele fica mais estabilizado, ele fica menos hiperreativo. Melhora, sim, a dor da tensão, todas as dores, viu, pessoal? Não melhora só a cefaleia tensional, inclusive a fibromialgia. Se vocês forem ver, o remédio que se usa para fibromialgia é um antidepressivo moderno, a duloxetina, porque ela atua na serotonina e norepinefrina, que são, inclusive, substâncias desreguladas na cascata do estresse. Quando um reumatologista diz a você que você tem fibromialgia, dor crônica generalizada, ele não está falando, mas você pode saber que a fibromialgia é reflexo de uma convivência, de uma história disfuncional. E muitas vezes, aquela relação atual é apenas a gota d'água. Porque muitas vezes a pessoa está ali com aquele relacionamento íntimo. Isso é muito comum, Virginia, eu até vou falar devagar, porque isso aconteceu mais uma vez. Toda semana eu vejo isso. Chegou uma paciente muito jovem para mim, 30 e poucos anos, esta semana, com a dor de cabeça que ninguém resolvia. Exatamente isso. Ninguém resolvia. Fiz os exames, normal, e eu perguntei se ela já tinha adoecido de outras coisas. 30 e poucos anos. Gastrite, colo irritável, problema de pele, queda de cabelo, insônia, ansiedade. Eu disse, não, peraí.
Não é possível Esse você combo a gente já conhece. Pois é, eu disse, não, isso aí tem alguém. Ela falou, doutor, é o seguinte, se eu contar, o senhor não acredita. As pessoas, né, fazem isso. Experimente. Tem 2 anos que eu me divorciei e eu achava que o divórcio ia me trazer paz. Só que o meu ex, ele intensificou o ataque. É como eu explico num vídeo que se chama assim, o abuso narcisista não acaba assim que você se separa. Porque ele vai incrementar a retaliação, inclusive através dos filhos, da campanha difamatória. Então ela estava atacada, campanha difamatória, processos de falsa acusação, alienação dos filhos contra ela. Claro que ela tinha que adoecer. Ou seja, ela já vinha no relacionamento de 10 anos doente, tentou dar um basta e vinha 2 anos ainda com o cara dizendo, inclusive, eu só vou sossegar quando eu vi você totalmente destruída. Você imagina você ter um perseguidor desse. Quando eu digo que é um atormentador, é um obsessor, às vezes as pessoas me entendem errado. O termo obsessor é atormentador, perseguidor. Eu uso esse termo, às vezes as pessoas acham que eu estou falando de obsessor espiritual, espírito. Não é isso. Esse obsessor que eu estou falando, ele está muito do seu lado, é encarnado mesmo, não tem nada com espírito nem demônio, não. Eu sempre falo que os demônios estão entre nós. São pessoas ruins. Resultado, foi quando eu falei para ela, então tá aqui, assista os meus vídeos e você vai começar a entender que você não vai sair desse adoecimento se não entender a dinâmica e não entender a parada e jogar os jogos. Por quê, Virgínia? Até a vítima entender que o abuso narcisista é uma série de jogos e que o narcisista vai jogar até morrer, ele não vai parar de jogar. Só quem pode parar os jogos é a vítima. Então ela tem esse poder de não cair na escagem, não cair na triangulação, intimidação, ameaça, enlameamento. Se ela não aprender a não reagir, eu até faço uma brincadeira aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Eu tenho aqui esse brinquedinho da minha filha bebê, que é uma rena cantora. É uma rena cantora, vocês estão vendo aqui, é uma reninha de Natal. Ela tem aqui na patinha uma coisa dita aqui, ó, aperte aqui. Quando Lili aperta aqui, a rena cantora dança e canta. Qual é a comparação? É isso que o narcisista faz na sua vida. Ele aperta o seu botão emocional para você reagir, gritar, se destrambelhar. Se você deixa de reagir, perde a graça. A gente precisa passar essa mensagem para as pessoas. O narcisista, ele nunca vai parar de apertar os seus botões emocionais. Se você não aprender os jogos e não jogar os jogos, você não desensibiliza o botão do pânico. O que é que isso tem a ver com a nossa aula? Tem tudo. Porque nós falamos desde o início que todo esse adoecimento físico, psicológico, físico, hormonal, imunidade, tem a ver com a nossa amígdala do lobo temporal disparada. Como é que você desliga a amígdala? Dessensibilizando-se aos jogos psicológicos. A regra de ouro é o contato zero, mas contato zero, não aquele falso só de distância. É sair de todas as esferas de influência. E as pessoas, elas não acreditam, Virgínia. Quando os pacientes começam a ser acompanhados comigo, que eu falo que quando eles entenderem os jogos e deixarem de jogar os jogos, eles não só passarão a se desensibilizar, o que dá um alívio, como eles vão ver esses jogos patéticos. Eu falei no início... Depois você ri, no final você fala, meu Deus... Eu falei muita Narciolândia. Exatamente. Eu falei no início da profissional de saúde mental que me procurou com 50 anos para se livrar. E depois
da libertação, um dia ela me fez uma ligação que me marcou muito. Ela estava na praia, a gente já tinha terminado o tratamento, ela estava muito liberta, ela estava na praia e me ligou: doutor Curto, eu estou lhe ligando só para dar uma boa notícia. Eu disse: diga. É que eu estou aqui na praia e eu estou pela primeira vez na vida ouvindo a voz do silêncio. Olha que frase simbólica significa. Doutor, durante mais de 70 anos, eu não tinha como ouvir a voz do silêncio. Por quê? Porque ela cresceu num ambiente com mãe narcisista, ela não sabia. Ela nos procurou, Virgínia, para tratar do casamento. Mas, eu até falo para os pacientes, isso é muito comum, Virgínia, você já constatou e vai constatar cada vez mais. As pessoas nos procuram para tratar muitas vezes do problema ali, o que está doendo mais. E eu já digo, quando a gente tratar isto aqui, que é o objetivo, você vai ver que tem muito mais atormentador na sua vida, que agora não está chamando a atenção. Aí quando a pessoa se liberta, ela começa a ver: meu Deus, a minha história vem de antes, eu não percebia. Ela começa a enxergar. Isso é libertador, porque ela relê a vida dela como um todo e ela também aprende a enxergar para frente para não repetir esses relacionamentos disfuncionais. E é ao desligar o botão do pânico que você passa a ter o foco em você mesma. Porque a vida inteira, ao a gente manter o foco no atormentador, numa mãe narcisista, num pai narcisista, numa irmã narcisista, porque muito frequentemente a casa, ela é um sistema disfuncional total. Quem vê de fora não tem noção do que acontece ali dentro, mas a gente adoece e carrega isso disparado para a vida toda. Mas, então, quero dizer que quando as pessoas me procuram com essa dor persistente, reflexo de convivência disfuncional, eu digo para a pessoa: olha, eu estou medicando, e tem pessoa também, Virgínia, que fica de mal de mim depois. Sabe por quê? Parece piada. Porque quando eu começo um tratamento com uma pessoa, que eu digo: olha, este remédio não é o seu tratamento. E este remédio não é para você usar a vida toda. Nós vamos tirar você do relacionamento disfuncional e a gente depois vai espaçando as consultas. Mas a gente precisa ver você a cada tantos meses, até para eu planejar quando desmamar este remédio. Aí a pessoa... Em caso de enxaqueca hormonal, não tem jeito, né? Só na menopausa. Só na menopausa. Porque é exatamente a oscilação da progesterona, estradiol no ciclo menstrual. Deixa eu lhe dizer o que é que acontece na enxaqueca menstrual. É que, como eu falei, a enxaqueca ela é genética. Vou explicar da maneira como eu explico para os meus pacientes. A enxaquecosa, na maioria das vezes é mulher, né? 3 vezes mais comum em mulher do que em homem. Ela tem, Virgínia, um limiar de dor de cefaleia mais baixo. Ou seja, estímulos que nas pessoas que não têm enxaqueca não causam dor, porque ela tem um limiar de dor de cabeça mais alto, por um defeito na comunicação de neurotransmissores, sobretudo a serotonina, essa pessoa tem um limiar mais baixo. Depois eu vou fazer uma comparação. Então, estímulos que nas pessoas comuns não causam dor, nela causa dor. Estímulos: estresse, ansiedade, depressão, jejum prolongado, privação de sono e oscilações hormonais. Tanto que, em muitos casos, a pessoa tem uma enxaqueca danada e na gravidez fica sem enxaqueca. É assim mesmo. É um depois, alívio quando a gente fica grávida. Exatamente. Aí depois, quando acaba a gravidez, toma enxaqueca de novo. E a amamentação parece que também dá uma aliviada. Parou de amamentar, já era. Volta. Exatamente. Aí o que é que acontece? Só para fazer uma comparação nesse limiar baixo, é a mesma coisa de uma pessoa que tem, por exemplo, alergia. O que é uma alergia? Alergia é um limiar
de reatividade imunológica baixo. Ele tem uma hiperreatividade a estímulos que nos outros não causam problema. Eu, por exemplo, que tenho uma rinite, se eu não usar essa bombinha aqui, desde criança, eu vivo espirrando, até o nariz vira uma torneira, tá? Tem que usar essa bombinha. Significa, até o tempo muda. E olha que eu vivo em Natal. O tempo é fantástico. Aqui chove praticamente, a gente conta nas mãos os dias que chove. Mais oscilações de tempo. Fungo. Isso, eu tenho alergias. Eu não posso tomar nenhum anti-inflamatório. Quando eu tenho dor, eu tenho que engolir o choro, porque eu não tenho como tomar remédio para dor. Significa dizer que eu tenho um limiar de disparo do meu sistema imunológico. Qualquer coisa dessa, o meu sistema imunológico dispara como se fosse um estranho. Então, eu comparo que do jeito que há alergia, a pessoa tem um limiar de reatividade imunológica baixo. Quer dizer, essas coisas, numa pessoa que não tem alergia, a pessoa tem contato com tudo isso e não passa o limiar. Num alérgico, o limiar está aqui, tudo dispara. É para fazer uma comparação que na enxaqueca é a mesma coisa. A pessoa tem um limiar baixo, puras e simples alterações hormonais que fazem parte da fisiologia, que não deveria ter repercussão dolorosa na enxaquecosa causa, que é das causas mais comuns de enxaqueca. Mas, após a menopausa, isso desaparece, por óbvio. Vamos lá, Virgínia, com você. Vamos lá, o tratamento. Pois é. Tratamento para a cefaleia causada por estresse. Primeiro, cefaleia, né? Primeiro, eu tenho que medicar. A pessoa que me procura com dor crônica diária há anos, eu tenho que medicar. Nós hoje usamos. Porque se essa pessoa usa analgésico todo dia, ela vai, inclusive, se intoxicar por analgésico. É por isso que é um marco. Eu sempre falo que quando a gente tem dor de cabeça crônica, não pode usar mais de 6 dias no mês de analgésicos ou anti-enxaquecosos, porque senão os próprios analgésicos eles passarão a ser a causa da dor. É a chamada dor por intoxicação medicamentosa. E o paciente se entope. Se o paciente tem 8, 10, 12 dias no mês, juntos ou intercalados de dor, a gente tem que fazer uma profilaxia. Se é enxaqueca, existe mais de uma dezena de remédios, eu vou dizer o que a gente usa mais hoje, que é o topiramato. Topiramato, eu tenho um paciente que já fizeram até, parece piada, mas não é, Virgínia, que botaram no oratório de casa, oratório com as santinhas, uma caixinha de topiramato para rezar. Porque a pessoa vinha há décadas com enxaqueca. E quando chegou para mim, eu disse, nós vamos deixar você sem dor de cabeça. Você só pode estar brincando, doutor. Não, estou falando sério. Nós hoje deixamos a pessoa. Você imagine, Virgínia, se você pega uma pessoa que tem 15 dias, 20 dias no mês de enxaqueca, e você deixa essa pessoa tendo enxaqueca um dia a cada 2 meses, a cada 3 meses, salvou a vida dessa pessoa. Salva. Eu ficava sem trabalhar, gente. Eu ficava até passar pelo Dr. Kurt, era vegetar, quarto escuro e vegetar, literalmente na cama, até ir ao banheiro era um sacrifício. Com mastigar, terrível. Tudo. É por isso que é incapacitante. Se hoje a gente usa o topiramato no caso de dor de cabeça que dura a pessoa tem mais de 10 dias no mês, seja junto ou intercalado. Se a pessoa tem crise só 1, 2, 3, a gente usa o naratriptano, que é um anti-enxaquecoso, que a gente usa no início da dor. O segredo é usar no início. Se a pessoa tem aura, já na aura toma o naratriptano e pode repetir 2 horas depois. Se não passa, eu faço um anti-inflamatório. Isso é para crise. Fatality, gente. Fatality. Isso é para crise. Incrível. Realmente é milagroso. Quando é perimenstrual, ainda é mais fácil de tratar, porque você faz essa profilaxiazinha só alguns dias antes da menstruação, até tantos dias depois. Geralmente eu faço 3 dias antes a 3 dias depois,
para que a pessoa não precise usar remédio todos os dias, não tem sentido. A enxaqueca puramente perimenstrual é só você fazer uma mini profilaxia. 3 dias antes da menstruação descer até 3 dias depois, e o paciente fica muito controlado. Já na dor tensional, nós usamos os antidepressivos modernos, que atuam na recaptação da serotonina e noradrenalina. Pode ser, alguns preferem os que atuam nos dois, serotonina e noradrenalina. Aí usa venlafaxina, outras coisas que são. O resultado que eu vejo é o seguinte: como os pacientes, em geral, eles têm uma síndrome do estresse pós-traumático, quer dizer, aquela dor de cabeça tensional é fruto de convivências conflituosas de anos, eu prefiro usar o remédio número 1 do protocolo da síndrome do estresse pós-traumático. O mesmo remédio que uma pessoa que foi para uma guerra volta e fica, e a guerra não sai dela, ela volta da guerra e a guerra não sai dela. A pessoa que foi submetida a episódios de violência e o trauma continua nela. Se forem ver o protocolo, e eu tenho esse protocolo da síndrome do estresse pós-traumático, o remédio número 1, em todos os sentidos, tanto por... É um milagre, porque ele é relaxante, ele é antidepressivo, ele é anticompulsivo, de você tentar repetidamente, antiobsessivo, pensamentos intrusivos, recapitulando. É um milagre e custa baratíssimo. É a paroxetina. Eu sempre prefiro, Virgínia, começar do remédio que faz parte do protocolo, que é mais barato. Você veja, se eu consigo deixar a pessoa controlada com uma paroxetina que custa R$40, por que eu vou passar uma desvenlafaxina que custa 300 e tanto? Porque você não está trabalhando para a máfia farmacêutica. Aí só por isso. Tem os interesses escusos. Primeiro que o cara quer dizer que ele é o tampa por estar passando o último remédio. Aí o paciente também acredita. Caramba, deve ser isso aqui. O paciente deixa até de comer para comprar um remédio. Só que quando ele não come, vai ter dor de cabeça. Porque o jejum vai dar dor de cabeça. Então, eu não tenho... É igual um paciente que tem epilepsia, Virgínia. Se eu posso resolver com um Gardenal que custa R$8, por que eu vou passar um antiepiléptico que custa 400? Não entra na minha cabeça. Mas os colegas fazem. Os colegas fazem isso. E os pacientes, óbvio, porque aí, Virgínia, é o que Nicolas Nassim Taleb, um escritor que eu admiro muito, ele é do mercado financeiro, mas ele tem um livro que vale a pena você ler, porque é para qualquer pessoa, qualquer pessoa que quer ver como a nossa sociedade ela é assimétrica nesse sentido de aconselhar os outros, mas na hora que dá zebra você se ferre, o conselheiro ele não está nem aí, porque ele não está com o dele na reta. O título do livro em inglês, eu li na época em inglês, mas já tem traduzido, tá lá na Amazon, Colocando a Pele em Risco. É interessante, Virgínia, porque ela analisa médicos que aconselham tratamentos, cirurgias. Por exemplo, eu tenho colegas neurocirurgiões, é doloroso dizer isso, e tenho colegas hemodinamicistas que trabalham em determinados lugares. Se você atravessar a calçada do outro lado da rua, você acorda operado. Parece exagero? Não. Quer dizer, o cara indica cirurgia por tudo. Quando você vê, às vezes, os pacientes, ainda bem que na medicina ainda está incutida na cabeça das pessoas a ideia, e eu estimulo isso, que veja mais de uma opinião, tá? Coisa que, no direito, você quer ver um advogado injuriado, é você ver a opinião de outro, na hora em que ele é seu advogado. Você só quer saber uma opinião, ele já fica injuriado com você. Na medicina, não. O que não pode
se eu estou atuando num processo, de repente o cara queira designar outro procurador para atuar no processo. O processo vai virar uma polisculhambose, porque prazos correm para a pessoa que está ali como seu representante. Na hora que tem 2, 3, não tem como você ter controle, perde prazo. Mas a pessoa, por exemplo, querer a opinião de outro, é muito comum os pacientes marcarem para mim para saber a opinião dos processos que estão correndo. E eu aconselho as pessoas. E são tantos furos. Exatamente, eu estou falando isso porque tem a ver com o livro do Nicolas Nassim Taleb e tem a ver com essa história de remédio, em que ele fala que tenha muito cuidado com pessoas que estão ali na posição de conhecimento técnico assimétrico. Ou seja, ele dando conselhos para você que, se der certo, o mérito vai ser dele, ele vai dizer que o mérito é dele. Se der errado, pior para você. Quer ver o exemplo? Não só dessa história de remédio, de tratar com remédio, cada vez mais remédio. Isso é ruim para o paciente, não só para o bolso, mas para o seu tratamento. Porque um paciente que tem dor de cabeça de estresse, como é que ele vai curar, Virgínia, dessa dor de cabeça, se ele não mudar o seu contexto existencial? Então o médico está fingindo que trata e o paciente está fingindo que se trata. Se você não disser para o paciente que, e olha que como eu faço, eu bato escanteio, cabeceio nessa parte de eu posso medicar, mas eu nunca medico com prioridade, porque eu sei que se o paciente tem relacionamentos disfuncionais, o tratamento não é o remédio. Eu digo isso, Virgínia, mas as pessoas elas estão com uma lavagem cerebral de querer tomar pílula para tudo. Doutor, tem paciente que chega para mim, Virgínia, querendo tratar, fazendo gancho aqui, o déficit de atenção. Doutor, eu tenho déficit de atenção. Não consigo me concentrar. Paciente adulto, tá? Não consigo, eu quero que o senhor passe um remédio. Aí eu digo, tudo bem, vamos entender. Não, eu quero que o senhor passe um remédio. Não, peraí, eu quero entender. Aí quando você vai ver, desde quando que você tem? Não, foi sempre assim, etc. Aí eu digo, sim, mas como é o contexto? Aí quando você vai ver, Virgínia, a pessoa vive um inferno na Terra. Marido causador de drama e caos. A mãe que conseguia, não sei, a gente não sabe quem era pior, o marido ou a mãe dela, um alcovitando o outro, ela isolada, inclusive dos filhos, totalmente atormentada. Aí uma pessoa dessa acha que a gente vai passar uma anfetamina, olha só, uma anfetamina, porque para déficit de atenção originário, primário, você passa uma anfetamina por um tempo. Que a anfetamina vicia e tem repercussão. Agora, imagina, a anfetamina tem efeito colateral. Insônia, ansiedade, palpitação, hipertensão. Se uma pessoa dessa já está com o botão do pânico totalmente disparado, você vai dar anfetamina para essa pessoa? Algum disjuntor vai desarmar. Você está botando o quê? Lenha na fogueira. Lógico. Você sabe o que é que causa anfetamina em mulheres jovens que usam inadvertidamente? Pode causar AVC. Claro. Aí imagina uma pessoa dessa. É igual dar anfetamina para esquizofrênico. Pois é. Então, eu quero dizer, aí eu digo para a pessoa, fulana, mas assim, você está com o seu córtex pré-frontal, esta áreazinha que fica atrás da testa, bloqueado. O córtex, aqui é o cérebro de frente, aqui é a área atrás da testa. Esta área atrás da testa está bloqueada. Por que está bloqueada? Porque o seu botão do pânico está ativado. Ao ele estar ativado, o cérebro procura concentrar naquilo que é lei da sobrevivência. Você precisa ter energia para lutar ou fugir. Ele desliga uma área contígua da memória, que está aqui. Aí a pessoa diz, doutor, eu estou sem aprender nada, eu não consigo aprender. E a amígdala desliga o córtex pré-frontal do planejamento. Aí a pessoa diz, doutor, mas eu não consigo seguir em frente em nada. Eu começo um projeto e desisto. Aí, quando você vai ver, a pessoa está ali, administrando um incêndio atrás do outro, apagando incêndio todo dia. Aí eu digo para a pessoa, como é que você quer, então, que
a sua área da memória volte a funcionar e a sua área do foco e da concentração volte a funcionar, se toda a sua energia do cérebro tá para administrar incêndio. Você acha que é remédio que funciona? Aí tem paciente que diz assim, tá bom, doutor Curto, eu vou procurar alguém então para passar o Venvance para mim. Vá com Deus. Vá com Deus. Você está entendendo como hoje as pessoas entram no Google lá, transtorno de déficit de atenção, Venvance. E tem colega, Virgínia, Que não tá nem aí, né? ele não tá nem aí. Você tá entendendo? Ele tá nem aí. Doutor Ele quer mais é Cut, passar receita. tem gente que, não são todos, poucas pessoas, na verdade, mas chegam. Virgínia, eu quero, marquei consulta com você porque eu quero que você me explica, eu quero que você me traga técnicas para eu dobrar a minha mãe narcisista. Para eu conseguir conviver com ela. Porque ela é idosa. Eu digo, ela é deficiente? Não. Ela é aposentada? Sim, né? Somos classe média. E você vai lá por quê? Ah, porque tem coisas só eu posso resolver. Tipo o quê? Ah, eu tenho que levar ela em tal lugar. Ela não pode pegar táxi, aplicativo? Ah, ela não gosta. Aí não tem remédio que dê jeito, não tem. Não existe estratégia, gente. Diminuir o cortisol vai te auxiliar, mas o cortisol é necessário para a sua sobrevivência. Meditação ajuda, atividade física, uma boa alimentação. Mas o botão do pânico, se tiver ligado, se você tiver ali em contato, não tem remédio que dê jeito para baixar seu cortisol. É o que nós chamamos hoje, parece um nome em alemão, porque o alemão junta palavras e ficam as palavras desse tamanho, é a psiconeuroendocrinoimunologia. É aí onde a gente entende como o todo funciona. Se você vive num ambiente de drama e caos, espoliação, erosão da autoestima, o seu psicológico vai viver pisando em ovos. Isso vai destrambelhar o neurológico, acabei de falar. Vai bloquear a área da memória, a área do foco e da concentração e vai destruir, inclusive, neurônios. Isso vai destrambelhar uma área que fica central no cérebro, que é o hipotálamo, que é o regulador dos hormônios, destrambelha a parte hormonal. Tudo isso vai descambar na desregulação imunológica, seja diminuindo defesas, pegando doenças que são oportunistas, que não atacam pessoas com o sistema imunológico forte, ou vai descambar em doenças autoimunes, em que o sistema imunológico vai começar a combater o próprio organismo do paciente com aquilo que a gente chama de fogo amigo, igual numa guerra, em que o exército, atirando no exército inimigo, às vezes acerta nos seus próprios colegas. Isso é o chamado fogo amigo. As doenças autoimunes você pode ter uma predisposição genética, mas as doenças, elas são multifatoriais. Você pode ter uma predisposição e as doenças nunca surgirem na sua vida. Então, você pode ter nascido com uma genética para ter, talvez, uma doença autoimune, mas ao viver num ambiente de drama e caos, com o botão do pânico apertado, ao você hipersensibilizar o seu sistema imunológico, aquilo é o gatilho, o estopim, é o fósforo que faltava para acender a fogueira. E aí, não tem jeito, gente. E eu costumo dizer que esse botão do pânico tem que ser tratado a vida toda, Dr. Cut. Eu não consigo, por mais que eu estudo, o que parece é que uma vez que você foi para a guerra não sai de você, e é tratar o botão do pânico a vida toda. De tudo que tem dentro de transtornos psicológicos, depressão, ansiedade, fobia social, para tudo tem jeito. Mas para o tal do estresse pós-traumático complexo,
é você ir ali, ó, cuidando de cada uma das sequelas, que são várias do estresse pós-traumático, várias. É cuidar o resto da vida. É muito triste. Doutor Kurt, uma última pergunta, se você não concluiu. Você quer concluir algo? Que eu vou mudar um Não, pouquinho o assunto. não. Para mim, estou satisfeito. Por conta desse botão de pânico em alerta, muitas pessoas sofrem com a tal da insônia. Sim. Tem dica para quem está com o botão do pânico ligado em hipervigilância e essa coisa do cortisol elevado, tá com o botão do pânico, tá, às vezes até já iniciou o contato zero real, né, não o fake, né? Mas ainda o botão de pânico tá ligado e tem essa dificuldade com a hipervigilância, que é um dos sintomas do estresse pós-traumático. Aí, dificilmente, somente o antidepressivo, dificilmente, somente o antidepressivo vai recuperar esse sono. E aí nós entramos num dilema para o qual eu tenho uma solução já da minha prática. Porque você diz assim, passar ou não passar o remédio da insônia. Ora, o sono, Virgínia, é inegociável. Noites mal dormidas, elas trazem na nossa vida repercussões, inclusive provocando demência precoce, doenças cardiovasculares, vários déficits. Aliás, eu recomendo para você o melhor livro sobre isso, que é um livro de um neurocientista especialista em sono, muito agradável, que se chama Por que Nós Dormimos. É fantástico esse livro. É um livro que realmente tem uma visão maravilhosa em todos os sentidos. Como o sono é inegociável, e apenas o antidepressivo, que é relaxante e é antidepressivo, ele não é hipnótico, pelo menos na fase inicial do tratamento, eu opto por passar o remédio para o sono. Eu não uso, de preferência, benzodiazepínicos. Hoje, nós usamos com menos frequência os benzodiazepínicos, que é o tarja preta. Por quê? Porque eles causam tolerância e dependência. Quer dizer, você está usando aquele remédio, você usa lá 0,5 miligrama de alprazolam, o paciente dorme, relaxa. Quando é com meses, aquilo não resolve mais. Aí você tem que passar para 1 miligrama de alprazolam. Ele fica 6 meses, 1 ano, não resolve mais. Aí você passa, ou seja, vai precisando de doses cada vez mais altas para obter o mesmo resultado. Das duas, uma. Ou eu uso a paroxetina ou outro antidepressivo. Porque em homem, eu até gosto muito do escitalopram. Isso não está nos livros, mas eu percebo que as mulheres respondem melhor à paroxetina e os homens respondem melhor ao escitalopram. Isso não está nos livros, mas a minha experiência prática tem mostrado isso. Eles são, vamos dizer assim, um mecanismo de ação parecido. Só que o escitalopram é um pouco mais salgado, por isso que eu não passo ele de cara. Eu prefiro a paroxetina. Então, assim, se o paciente realmente tem insônia e ele não vai render, aí eu tenho duas opções. Ou eu passo um hipnótico puro, que é um agonista do benzodiazepínico, que é o Zolpidem, porque ele é um remédio. O Zolpidem tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem? É que você toma ele, em poucos minutos você arreia mesmo, por isso que o paciente tem que tomar quando deita. Inclusive, eu digo para o paciente cobrir os olhos, porque se ele ficar de olho aberto, ele vai começar a ver as coisas mexer, ele vai começar a ter alucinação visual. Deus me descenderá. Eu digo até a pessoa, faça xixi antes de deitar, porque se você tomar o Zolpidem e levantar para o banheiro, você cai. E tem um detalhe, se você usar o Zolpidem e abrir o celular, você vai passar mensagens para as pessoas e nem vai lembrar no dia seguinte o que passou. É um mata-leão, isso sossega-leão. Só que você acorda 7 horas depois, sem ressaca nenhuma. Ele é fantástico nesse aspecto. E ele não causa tolerância. Conseguiu aquela dose, você usa. E mais na frente, eu posso tentar desmamar. Mas tem outros pacientes que
o complexo de sintoma é tão intenso que aí eu prefiro associar a quetiapina. Quetiapina é um psicotrópico, é um antipsicótico atípico moderno. A gente usa quetiapina para até idoso com demência. Ele é um remédio muito tranquilo. E a dose para dormir é pequenininha, 25 miligramas. O paciente dorme, que é uma beleza, ele acorda bem. E não causa também dependência. No futuro, nenhum desses dois, pelo fato de ser tarja vermelha, por isso que eu prefiro esses remédios. Eu não, os protocolos atuais preferem, porque no futuro, Virginia, a gente bota a pessoa para dormir, dá uma relaxada nela, dá uma desligada no botão, dá uma diminuída. Pronto, ela ganha o equilíbrio para você bolar a estratégia dela, aprender os jogos, deixar de jogar os jogos, criar um plano de emancipação. E aí, ao fazer isso lá na frente, a gente pode, sem pressa alguma, fazer o desmame, porque o paciente já está no outro estilo de vida, já está pacificado se ele tiver saído das esferas de influência do narcisista ou da narcisista. Se ele não sair, não tem nada no mundo que faça eu conseguir tirar o remédio dele. Por quê? Porque o botão do pânico está ativado. Virgínia, é tão relevante a gente falar na amígdala do lobo temporal, que é a estrutura, é tão importante porque, por décadas, e ainda hoje, os profissionais de saúde mental, eles têm uma visão. Por isso que é importante essa... Agradeço a você sempre, Virgínia, por a gente interagir, porque a gente faz essa ponte da área psicológica com a área da neurociência. É muito importante isso. Acho que a gente tem que disseminar isso. Por quê? Porque, do mesmo jeito que eu falei, que tem médicos, muitos, que não estão nem aí para a questão psicogênica. Aliás, tem médicos que falam, você pode até ficar surpresa, Virgínia. Eu falei aqui várias vezes sobre a questão da influência do estresse e do drama e caos nas dores de cabeça. Se eu disser que tem médicos que falam que é o mito da cefaleia psicogênica. Isso que é um mito, que isso não corresponde à verdade. Eu acho que esse médico nunca atendeu um paciente. Nunca. Tá? Você defende qualquer tese sem atender um paciente, na teoria. Né? Então, do jeito que existem médicos que não estão nem aí para a questão psicoemocional, tem também psicólogos e profissionais de saúde mental que acham que tudo se resolve com conversa. Gente, quando há consequências neurobiológicas, nós temos uma estrutura arcaica disparada, apertada. Aquela estrutura que, desde os seres vivos lá atrás, o ratinho, quando vê o gato, a amígdala dispara. Se não fosse essa amígdala, os ratos tinham deixado de existir, porque eles não fugiam dos predadores. É essa amígdala que, quando a zebra vê o leão, ela dispara. Então, a gente só chegou onde chegou, o ser humano, porque nós temos a amígdala. Aí, como é que você quer que o profissional de saúde mental... Eu pego pacientes, Virgínia, que vêm à terapia por 20 anos. 20. Eu tenho pacientes que vêm para mim com terapia de 30 anos. Fazendo, sabe o quê? Chovendo no molhado. E aí eles chegam para mim em uma consulta, 2, 3, eu percebo que nada está sendo resolvido, porque tudo, na verdade, é reflexo de convivências disfuncionais. Isso nunca foi abortado. E a terapia ficou chovendo no molhado. E aí é inacreditável. Muitas vezes, já porque décadas, né, nós medicamos, ensinamos o paciente a reconhecer os jogos, deixar de jogar os jogos, tirar a culpa, porque ele acha que tudo foi culpa dele. E aí a gente, em meses, os pacientes tiram os bloqueios, recomeçam a viver. Porque eu tenho essa visão de que tem coisa que só conversa não resolve, do mesmo jeito que eu falei, que esses casos só remédio não resolve. É a terapia combinada, é a visão multidimensional, integral. Ou a gente aprende a funcionar de mãos juntas, ou você vai estar tratando, não vai estar tratando a coisa, você vai estar fingindo que trata e o paciente finge que se trata. Entendeu?
E tem paciente que, infelizmente, acha que não tem outro jeito, que só tem a única solução é empurrar isso com a barriga. Tá perdendo tempo de vida, né, doutor Kurt? Porque a vida passa muito rápido. Você que deve Sim, saber, que opera no cérebro sim, humano, sabe, possivelmente sabe, né? Que a vida sim, passa muito rápido para muita gente. sim, Uma doença vem, às vezes uma cirurgia não dá jeito, e a vida sim, passou. E você ficou ali a vida inteira, que eu digo, encebando o abusador, sim, encebando ali, 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 ali. E a vida passou. E ele fica vivo, hein? E elas ficam vivas. As mães narcisistas ficam vivas e vão sim, até 100. E os sim. abusadores também. E as vítimas morrem cedo. Vítimas desse estresse todo que a gente já viu, né? Que é um turbilhão de coisas. Então, tem tratamento de prevenção para enxaqueca, Tem, para dor de cabeça tensional, cefaleia. E tudo pode ser, até a enxaqueca que é por questões genéticas, então, até na genética, se você se afasta do que está te causando estresse, diminui, gente, mesmo sendo genético, e dirá o que é por causa de estresse mesmo. Então, não tem outro jeito, é se afastar e também se cuidar, né? E como o Dr. Cut falou, ontem a doutora Keber fez a aula, ela é psicóloga, e a gente abordou a questão da parceria com a psiquiatria, que em alguns casos é necessário, há essa necessidade. E não pense que neurologista ou psiquiatra é médico de doido, que também pensa isso, tem gente que pensa ainda é isso. Você não vai no verdade. neurologista ou no psiquiatra porque você está louco, não. É autocuidado, é amor. A ciência está aqui para dar as mãos, e nós estamos aqui para apertar essa mão, mas a gente tem que apertar essa mão sem achar que todo médico quer te viciar em remédio, que o Dr. Kurt o maior exemplo, pelo menos meu histórico de médicos, o maior exemplo de que nem todo médico tá aqui para te entupir de remédio. É uma fase, como ele falou, vai usar em um momento. Depois que sua vida estiver nos eixos, seu estilo de vida, que é importante falar, mudar, porque também você tem que mudar o estilo de vida, você vai, com acompanhamento, vai fazer o desmame e não vai depender mais de droga nenhuma, porque os remédios são drogas, mas são drogas necessárias, né? Não é igual o cigarro e a Coca-Cola, não. São drogas necessárias por um período da sua vida, né? Aproveitando isso, Virginia, eu pego pacientes, vários, que chegam para mim, esses anos todos acompanhando, com 6 psicotrópicos. Eles chegam com um benzodiazepínico, um anticonvulsivante estabilizador de humor, um antidepressivo, um antipsicótico, com outro para dor crônica. Sei, vem com um monte. Mas não fez aquilo que é para fazer, acabar com a fonte do sofrimento. Para nossa surpresa, porque o nosso objetivo é esse, à medida que nós vamos andando, nós vamos tirando, tentando tirar um a um. É um trabalho meticuloso, sutil, na maioria dos casos em que o paciente consegue desvincular do atormentador, a surpresa é impagável, Virgínia. O paciente que usou por décadas 6 drogas, usando uma, depois nenhuma, ele nem acredita. Doutor, eu nunca acreditava que isso seria possível. Mas por quê? Porque ele estava no meio do olho do furacão, achando que era só mais remédio que ia resolver o problema. E o tempo que você se referiu, eu digo para os pacientes que o tempo é o nosso divino talismã. Porque as pessoas acreditam em talismã, tradicionalmente, como aquele objeto, aquele amuleto mágico, né? E acham e procuram a gente querendo um amuleto, uma fórmula mágica. Eu digo, olha, o tempo é o nosso divino talismã. E você tem que aprender a usar esse tempo a seu favor. Porque até agora, todo o tempo da sua vida foi usado com foco na sua mãe narcisista, ou na sua esposa, ou no seu marido. Ou seja,
A pessoa fica por décadas com todo o tempo da vida dela, o foco dela no outro. E o tempo foi consumido. E não há homem, nem o homem mais rico do mundo, nem um multibilionário, ele pode comprar quase tudo, mas ele não pode comprar o tempo de volta. Então, nós não podemos perder tempo. É o nosso divino talismã, o nosso maior recurso. Por isso que eu tenho, existem alguns profissionais, e eu respeito, Virgínia, quando eles dizem assim, nós não temos pressa no tratamento do paciente. Agora imagine, é verdade que não tem como ter pressa no tratamento psicoterápico ou psicanalítico. Mas imagine você ficar 5, 10 anos ali para o terapeuta. É a velha história que eu falei para você do livro de Nassim Taleb, Colocando a Pele em Risco. Para o terapeuta tá ótimo ficar 5, 10 anos. Lógico. E para a pessoa que está ali 5, 10 anos com atormentador, pimenta no olho dos outros é refresco. É refresco. Então, quando ainda mais quem passou a vida inteira com um abusador no escuro. Eu falo muito isso também. Virgínia, eu recebo pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, né? Porque é da parte que envolve é uma imbricação e envolve também a questão psicoemocional. Mas eu recebo pacientes que vêm 5 anos na terapia com transtorno obsessivo compulsivo, totalmente limitante. O paciente tem rituais, contagem, simetria. Ele não vive porque ele fica contando coisas, se esfregando dias. Você acha que um paciente desse que tem mais de 20 rituais, que passa 5 horas no banho, você acha que só terapia vai estabilizar um paciente desse? Não vai. O paciente chega para mim 5 anos depois, eu fico triste, você não tem noção. Como é que uma pessoa dessa não foi encaminhada no primeiro ano de terapia? Eu medico, Virgínia. Medico. Olha, é impressionante o alívio desses rituais. Você vai deixar a pessoa assim, com zero ritual? Não. Mas você deixa a pessoa tão estabilizada, aí eu devolvo até para o terapeuta. Eu disse, pronto, fulano, agora faça seu trabalho. Porque ele não consegue, não tem como você fazer uma terapia numa paciente. Ou pega um paciente com Gilles de la Tourette. Você já ouviu falar em Gilles de la Tourette? É a forma mais grave de tique. O paciente tem tiques vocais e tiques motores. Começa geralmente na infância e vai piorando. Ele tem todo tipo de tique. Bota a língua para fora, dá gritinho, dá tique histérico, se contorce todo. Olha o constrangimento para ele. Ele fica isolado socialmente. E aí um paciente desse chega para mim 5 anos depois, fazendo terapia. Eu digo, meu Jesus, como é que não... Hoje nós temos medicamento, Virgínia. Você medica com Gilles de la Tourette, o paciente fica sem tique. Aí você fica 5 anos com terapia da fala, tendo um protocolo que é internacional, gente. Nós temos protocolo de medicar, eu medico. Milagre. O paciente fica tão agradecido de um jeito e, por outro lado, fica chateado porque não mandaram ele antes. Ele ficou 5 anos com tanto tiques grandes, fazendo careta. Ele se isolou, passa a sofrer bullying na escola. Ninguém quer saber dele. Passa a ser conhecido como o doidinho, que não tem nada de doido. É um distúrbio do movimento. Aí fica ali 5 anos numa terapia. Gente, precisamos entender até onde vai a terapia da fala, até onde vai a terapia medicamentosa. E existem casos que ou se faz a terapia combinada ou a coisa não anda. Sim. Dr. Kurt, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que seu tempo é escasso. Eu acho que ficou tudo claro, né? Aproveitem desse material, vai ficar salvo. Estão perguntando se vai ficar salvo. Essa live vai ficar salva. À noite, às 19 horas, tem a aula Convivendo Sem Se Deixar Afetar pela Mãe Narcisista, o que é um título que é mito,
tá? É só para chamar a atenção de vocês mesmos, e de vocês mesmos eu vou ensinar vocês a essa estratégia que o Dr. Kurt disse aí mais cedo, do seu plano de ação para sair do campo de concentração. Porque se eu coloco assim no título, Dr. Kurt, como sair do campo de concentração, ninguém vê. Todo mundo quer saber como conviver com a mãe narcisista. Aí eles aparecem. Se não, você vai ter a estratégia, não vai ficar salva essa aula hoje às 19 horas. Amanhã, 9 horas, tem a aula com a Kelly. Kelly é psicoterapeuta e a Kelly vai falar como se proteger dos ataques para quem mora com a mãe narcisista, que tá ali se arrumando para ir embora, mas que tem que conviver, o que fazer para que a bomba caia e você saiba o que fazer com cada bomba que cai na sua cabeça até você sair da guerra. Tá bom? Então amanhã, às 9 horas da manhã, psicóloga Kelly. Hoje, às 19 horas, também vou falar de um tema parecido, mas é mais estratégia para você sair do cativeiro. E lembrando que temos esse time aqui, ó, maravilhoso. Só hoje, o carrinho está aberto até às 18 horas de hoje, 14/10/2021, para você adquirir o Mães Narcisistas Advance. Essas são as aulas bônus. Além das aulas bônus, que são com esses profissionais que estão aqui na tela, tem também 113 aulas sobre narcisismo, sobre a superação, sobre as consequências, as sequelas e muito mais. Um curso desenvolvido para terapeutas, para psiquiatras, neurologistas que querem entender mais dos danos causados, né? E fazer esse trabalho tão lindo que o Dr. Kurt faz, que vai além da medicina. E também para você que é vítima, a linguagem é essa aqui. Eu e o Dr. Kurt Mendonça gostamos, né, Dr. Kurt? Que todo mundo entende, né? Sem ficar falando palavra difícil, para que todo mundo compreenda. Tá bom? Obrigada, Dr. Kurt, mais uma vez. Espero vê-lo novamente aqui. Eu queria só deixar o convite para as pessoas assistirem os vídeos no YouTube, Kurt Mendonça, tudo maiúsculo. Nós temos 50 e poucos vídeos, mas com mais de 8.000 seguidores. Nossos vídeos têm salvado muitas pessoas do desespero da prisão e da morte. Queremos convidar também para o Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos. São 2.000 posts bem cirúrgicos, com poucas palavras. Cada palavra lá, nenhuma está ali sem um sentido. Não tem palavras assim que não tem sentido estar ali. Tudo ali é pesado. Cada palavra que eu escrevo. É esse o convite que eu quero deixar. Obrigado. E vou deixar o link, então, do Instagram, do canal, os links dos livros comentados, o link do livro do Dr. Kurt, que agora é só pelo Amazon, tá bom, pessoal? Vou deixar o link. Comprem com meu link, tá? Comprem com meu link, tem desconto no livro do Dr. Kurt, tá? Vou deixar aqui na descrição para vocês. Muito obrigada, pessoal. Entrem no grupo do WhatsApp, que estarei lá para responder as perguntas de vocês. E também para pegar o link com 50% de desconto do curso Mães Narcisistas Advance, tá bem? Lá no grupo do WhatsApp, eu vou deixar nos comentários, na descrição e aqui no chat o link para vocês. Obrigada, Dr. Kurt. Bom dia para todos. Obrigado. Compartilhem. Tem alguém que tem dor de cabeça? Tem alguém que tem enxaqueca que você conhece? Você vai estar, talvez, aí salvando a vida dessa pessoa com essa live, porque talvez ela vai identificar que o problema dela não é enxaqueca, é o campo de concentração. Tá bom, gente? Abraço, Dr. Kurt. Obrigada. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, até tchau. Até a próxima. Tchau.